Doutora Gabriela. Bom, creio que todas as perguntas mais elementares a colega tenha feito questionam o seguinte: sem água, consta que sem água o corpo humano consegue sobreviver apenas 3 dias, correto, doutora? Ela falou que fica muito boa, não. Consta-me também que alguns minerais na água contidos proporcionam a quem o ingere uma sensação de saciedade e, de fato, também nutrem o corpo, o que prolongaria por mais alguns dias a vida destes senhores naquela caverna, correto? Pois bem, doutora, partindo do suposto que eles não tivessem, comido carne pútrefa, as chances de que eles morressem de cólera e outras doenças provenientes de infecções intestinais e, enfim, infecções dos mais variados tipos, essas proporções seriam grandes. A senhora concorda? Sim? Pois bem, pergunto: era realmente necessário, se eles tinham água, o que prolongaria um pouco mais a vida deles, e se eles tinham como esperar que o primeiro entre eles, já que se tinha essa saída como sendo única, se eles podiam esperar que o primeiro entre... Meritíssimo, não consta nos autos a existência de água na casa. Não consta nos autos. Estou lendo aqui, estou procurando e até agora não achei. Se o promotoria tem, por favor, nos passe essa prova. Manda essa prova para a gente. Mais tarde vamos inquirir o engenheiro, ele nos dará essa resposta. Porém, se estamos falando de uma caverna de rocha calcária que é extremamente porosa, num período chuvoso, e a caverna foi bloqueada por lama e pedras, pela lógica teríamos água. Ilustre. Não consta nos autos. Não consta nos Estou na autos. suposição. Não consta nos autos. Vamos nos ater ao que está escrito. Vidas aqui que estão sendo colocadas em jogo. Não é com suposições, é o que está escrito, com provas. Voltando à minha pergunta, senhora doutora. O juiz vai aceitar? Eu tenho os passos aí. Realmente não tem um processo nas questões alegadas. Continue. Considero júri. Pois bem, doutora. Considerando júri. Eles poderiam esperar que o primeiro entre eles morresse, que o indivíduo, o primeiro mais fraco entre eles, morresse, para que desse que fosse o primeiro a morrer, retirassem a carne e se alimentassem? E ainda uma segunda pergunta: o fato desse primeiro a morrer ser carne fresca não prolongaria mais a vida deles do que matando o Sr. Roger Whitmore no 23º dia e permanecendo ali, usando-o como alimento por mais os dias que ficaram ali dentro? Sem mais perguntas, meritíssimo. Com a palavra, a defensoria. Nós acabamos de ouvir relatos, senhores jurados, que não daria para se viver mais do que 10 dias. Não foi isso, doutor? O pessoal relatou? Pela situação que eles estavam. Quando houve o desmoronamento, esses homens que estão aqui, esses inocentes, estavam todos machucados, todos feridos. Pelo desmoronamento, a posição era de um resgate que fechava esse ciclo com 32 dias, desde o seu início ao seu final.
Mas o ferimento, doutora, com os ferimentos gravíssimos que eles tiveram, nas condições que a senhora pode analisar o caso, qual é o tempo de duração de vida para esses inocentes, com esses ferimentos já em seus corpos? Oito semanas? Pois a senhora falou para nós que com 10 dias morreria. Deixa eu Pela ordem tocar. diretíssima, peço por gentileza que o advogado de defesa seja um pouco mais claro no tempo. Sim. Doutor, com 21 dias. Doutor, seja mais claro aí nas perguntas aí, para não deixar dúvida. Doutor, na sequência dos fatos, Os senhores se comportassem um pouco, fizesse silêncio aí para a gente ouvir a palavra. doutor, na sequência dos fatos e no tempo, houve o desmoronamento. Se o desmoronamento aconteceu no 5º dia, não é preciso nos autos, nós já estávamos na caverna ali, em torno de 22, 23 dias. Pergunto para a senhora, com 15 dias já com os ferimentos gravíssimos, qual seria mais o tempo de vida para esses inocentes? Uma semana. Uma semana, foi o que a senhora falou. Como mencionado, na nossa primeira sessão aberta esse júri, não podemos dizer que os nossos inocentes mataram o senhor Roger, porque pela loucura, pelo o estado vegetativo a qual aquelas pessoas se encontravam, a senhora concorda que a nossa alimentação, pelos médicos, o homem tem que se alimentar, mas a mulher, ou o homem, propriamente dito, quantas vezes por dia? Quantas vezes, doutora? A doutora disse 3 vezes. 3 vezes. Doutora, o ser humano começa a delirar, a perder noção. A senhora me corrige, a senhora é da área. Questão de espaço, de tempo, esquecimento de família. Com quanto tempo, doutora, numa condição que já começa a faltar o alimento? Senhores, conforme a doutora falou, com 2 semanas a pessoa já perde a noção do tempo, do espaço, recomeça a perder as questões motoras, doutor, os sentidos humanos? Sim. Ao perder o sentido humano, o senhor Roger lança um desafio a qual nenhum dos seus inocentes, senhores, estava preparado. A posição de ontem, de suicídio, é que se presume que ele levou essas pessoas para dentro da caverna para tentar um suicídio. Isso é verdade. Passa a palavra. A testemunha está dispensada.